relação mente e corpo na saúde, medicina, psicossomática. Como a mente afeta o corpo? Na verdade, a psique e a mente têm um efeito na saúde do corpo. Em 1920, um doutor escreveu um controvertido artigo que sugeria que quase 20% dos males físicos estavam causados por distúrbios mentais ou infelicidade. Causas mentais. Em 1930, nos 30, os autores voltaram a escrever e disseram que 30% de nossas enfermidades e a má saúde estavam relacionadas com a mente. Nos 40, alguém escreveu que uns 40%. Nos 50, aumentou para uns 50%. E em cada etapa se aumentava. E era aceito por muitos dos profissionais médicos do dia. Nos 60, subiu aos 60%. Nos 70, aos 70%. E hoje quase não tem nenhum praticante da medicina que esteja em desacordo com a estatística de que ao menos 80% de todos os males que você e eu sofremos no curso da nossa vida têm causas psicológicas. A psique, a mente, enferma partes do corpo. Realmente já tive muitos doutores, muitos profissionais médicos, psicólogos, psiquiatras, enfermeiras em meus cursos que têm dito que talvez esteja mais perto de 90% e talvez até 95% de tudo que sofremos. Gripes, resfriados, enfermidades dermatológicas, ataques cardíacos, artrites, paradas e até o câncer são de origem psicológica. Assim que eu quero falar hoje sobre o estresse e a tensão. Quero falar nessa sessão sobre o que está em nossa mente, que cria a situação em nosso corpo e nos enferma. Agora sabemos, porque já falamos disso e falamos dele muitas vezes, que, de certo modo, decidimos adoecer. O Dr. Carl Simonton trabalhou em Fort Worth, Texas, por muitos anos, escreveu um maravilhoso livro chamado Com a Vida de Novo e fez muitos excelentes artigos sobre os aspectos de atitude da enfermidade e descobriu que era algo interessante, que as pessoas adoeciam para não ter que enfrentar uma situação na vida que fosse desagradável para eles. E quanto mais grave fosse essa situação, mais grave era a sua doença. Por exemplo, se sentia menosprezado no trabalho, teria um resfriado. Se sentiam pressionado no trabalho, dava gripe. Se sentiam que sua relação matrimonial ou toda a sua carreira tinham problemas e não queriam enfrentá-los, adoeciam de problemas cardíacos e até câncer. Também descobriu que as pessoas decidem estar saudáveis igualmente que decidem adoecer, e que enquanto uma pessoa decidia curar, todo o poder da medicina moderna e todo o poder do sistema imune do corpo se colocava a funcionar para que curasse. E o que é o estresse e a tensão? Falemos do estresse e tensão. Quando falamos de estresse e tensão, sabemos que estas são manifestações de algo que não está de acordo com o nosso enfoque do mundo. O estresse e a tensão são manifestações externas de nossa infelicidade com certos aspectos da nossa vida. Agora, quando sentimos dor física, se encostamos num forno e está quente, sentimos dor física. A razão pela qual temos dores é para avisar que estamos fazendo algo que nos prejudica fisicamente. Agora, a razão pela qual temos estresse e tensão é para nos dar um sinal de que estamos fazendo algo em nossa vida que é prejudicial para nós mentalmente. E a menos que enfrentemos essa situação, nossa mente enfermará a nosso corpo e a enfermidade é a nossa forma de tratar com a situação, até o ponto que nós podemos adoecer e até morrer. Agora, com respeito ao estresse e à tensão, tem uma nova área da medicina atualmente chamada psicoimunologia ou psiconeuroimunologia, onde se fala do efeito que a mente tem em debilitar ou reforçar o seu sistema imune. E viram que as emoções negativas, o estresse, a tensão, a ansiedade, a raiva, a frustração, etc., realmente deprimia o sistema imune. Deprime a produção de anticorpos e abre, por assim dizer, a todo tipo de enfermidades físicas, incluindo gripe, resfriados e outras mais. Uma pessoa que é positiva, otimista, alegre, entusiasta e que tem uma alta autoestima, geralmente é uma pessoa resistente a quase todas as enfermidades normais que existem. Mas uma pessoa negativa, deprimida, pessimista,
Contra si mesmo, triste, por dizer assim, com baixa autoestima, é uma pessoa cuja produção de anticorpos está reprimida, tanto que às vezes adoece o tempo todo. As pessoas negativas geralmente estão doentes o tempo todo. O ponto-chave com respeito ao estresse e à tensão é este: é que o estresse e a tensão vêm do seu interior. Vêm de dentro, não vêm de fora. Assim que não tem coisas como situação estressante. Só tem reações de estresse. Só existe reações de estresse. Por exemplo, duas pessoas enfrentam uma situação. Já usamos o exemplo do engarrafamento de trânsito. Duas pessoas enfrentam a mesma situação, uma se incomoda, a outra, ao contrário, está relaxada. Ou a mesma pessoa enfrenta a mesma situação em 2 dias diferentes. Um dia essa pessoa reage de forma negativa e se incomoda, outro dia está positiva e não se incomoda. Sempre está contida na reação, não está fora, está aqui dentro. De onde vem o estresse e a tensão é a forma como pensamos e respondemos ao nosso mundo, não o mundo em si. Alguém escreveu alguma vez que tem 3 formas primordiais de estresse, que afetam o corpo humano. As 3 fontes principais de estresse são o que devia ser. Lembre que dissemos que as pessoas se preocupam pelo passado, pelo que poderia ser. É uma fonte de estresse. Sempre pensamos que as coisas poderiam ser diferentes. E no presente pensamos no que não devemos fazer. No que não devemos fazer. E pensamos em termos de dever e ter. E no futuro pensamos no que pode acontecer. E essas 3, no que poderia ter sido, o que deveria ser oposto ao que é, e o que pode acontecer, são fontes de estresse em nossa vida. Mas sempre é a forma em que pensamos do nosso passado, a forma em que pensamos do nosso futuro, de nosso presente em relação com a realidade que causa o estresse, não o estresse em si. Sabemos que podemos decidir não adoecer. Disse isso a muitas pessoas em muitos cursos. Decida nunca voltar a resfriar-se. Todo mundo decide ou não ter resfriados. E quando digo isso, muitas pessoas se colocam tensas. Por quê? Porque é um exemplo perfeito. Por que as mamães jovens nunca se resfriam? Porque as mamães com filhos pequenos nunca se resfriam, nunca adoecem. É porque não tem tempo. Decidem mentalmente, não tenho tempo. Tenho responsabilidade de me encarregar dessas crianças, que são amáveis, assim que não posso adoecer e não adoecem. Esperam até que as crianças cresçam, saiam da escola, e então tenham mais tempo. E nesses momentos, ou quando seus filhos crescem e se vão, então é quando voltam a ter resfriados e gripes. Assim que pode decidir não estar doente ou ter resfriados e gripe, fazendo algo muito simples. Decidindo nunca voltar a ter um resfriado ou gripe. Só tome a decisão, agora. Nunca vou ter gripe de novo. E a próxima vez que tenha sintomas de resfriado, só deve dizer: me sinto perfeito, me sinto saudável, me sinto feliz, me sinto perfeito. Estou saudável, não tenho gripe. E sabe o que acontece? O catarro se vai para a casa ao lado com a vizinha que acredita nos catarros e o deixará em paz. Essa é a realidade. Bom, já dissemos que existe uma relação entre o estresse, a tensão e a energia, e que tem 3 fontes importantes de energia segundo uma investigação que se fez no princípio desse século. A principal fonte importante de energia é a comida. Os alimentos que ingerimos, a forma como comemos, os combinamos, nutrição, vitaminas, minerais, etc. A segunda é o ar. Como respiramos? O profundo que respiramos, a quantidade de oxigênio que aspiramos, o exercício que fazemos, a quantidade de ar e a qualidade do ar é uma fonte importante de energia. E a terceira são as impressões. As impressões é a forma como encaramos o que nos acontece no mundo que nos rodeia. Lembrem que falamos de uma reação de estresse. Uma situação pode dar energia a uma pessoa e pode deprimir a outra. Por exemplo, uma decepção ou um fracasso em uma negociação, ou algo que falhe de forma temporária, pode fazer que uma pessoa fique deprimida, se fatigue, pode fazer que outra pessoa tenha energia e esteja pronta para voltar à defensiva. Assim que as impressões, a forma como encaramos o que nos acontece, é uma das fontes principais de nossa energia, ou seja que suba ou seja que baixe. E uma das obras mais importantes que eu já li sobre o tema
É uma discussão de como nosso corpo é uma máquina geradora de energia e gera energia de diferentes qualidades, como uma refinaria de petróleo. E o melhor exemplo que eu posso dar é esse. Imagine que seu corpo ingere comida crua, carne, batatas, vegetais, etc. E é a fonte básica de energia com que seu corpo subsiste. Digamos se seu corpo ingere 1000 unidades de comida. Seja o que seja, pode ser 1000 calorias ou 1000 unidades de comida. E pode usá-las a nível físico, como se faz na maioria dos países do mundo, onde tudo se consome em trabalho físico. E ao final do dia a pessoa está exausta, não tem mais energia. Ou ao avançar nossa civilização, se não se consome com trabalho físico árduo, então se refina mais adiante e se move na cadeia energética e se traduz em energia emocional. E é necessário milhares de unidades de energia física para gerar 100 unidades de energia emocional. A energia emocional é o que sentimos, é como respondemos a tudo. E nossa energia emocional é nossa vitalidade, nosso entusiasmo, nossa emoção, nossa autoestima, alegria pela vida. Se a energia não se usa no nível emocional, então seu corpo continua refinando como numa refinaria. Imagine que o nível físico é petróleo cru. Digamos petróleo cru. Ingere carne crua e batatas. O petróleo cru na refinaria se refina e se transforma em petróleo refinado, o tipo de óleo que usam os carros. Se não se consome aí, a refinaria o refina ainda mais, no que se chama energia mental. A energia mental é a energia com que podemos pensar. Isso não foi provado cientificamente, só de forma intuitiva com referência à nossa própria experiência. Isso seria equivalente à gasolina, onde o petróleo refinado se refina ainda mais, mas se necessita 1000 unidades de petróleo cru para conseguir 100 unidades de petróleo refinado ou para obter 10 unidades de gasolina, e se não se queima nos níveis mentais, então sobe e se converte em uma unidade do que se chama energia psíquica, o que geralmente se chama energia criativa. E isso é o equivalente de um fluido mais leve. Uma forma muito fina de energia. O que acontece? Pois sabemos que se trabalhamos fisicamente muito duro em algum esporte, ou trabalhamos no jardim, ou fazemos outra coisa, ao final do dia estamos exaustos. Já esteve alguma vez tão cansado ao final do dia que não quer discutir, não quer tomar decisões, não quer se envolver com nada? Só está exausto fisicamente e toda a energia você já queimou? Pois isso é porque toda a queimamos a nível físico. Contudo, na maioria de nossas profissões ou trabalhos hoje, não queimamos toda a nossa energia a nível físico. Assim que chega ao nível emocional. Quando temos energia emocional, buscamos uma saída, e quase sempre são nossas relações. Pode ser outra coisa, mas quase sempre são nossos relacionamentos. Temos visto uma coisa interessante, e é que as emoções positivas, se é que nossas emoções são positivas, entusiasmo, alegria, felicidade, queimamos nisso muito pouca energia. E a energia sobe para a energia mental. Se nosso mundo mental é positivo, se estamos trabalhando em projetos positivos, se estamos trabalhando em projetos que são realmente interessantes e desafiantes para nós, então desenvolvemos essa energia que, de novo, ao ser positiva, se move para cima e desenvolvemos a energia psíquica. E a energia psíquica é a energia da criação, onde temos ideias e temos inspirações e somos entusiastas e estamos motivados. E é claro, o maior problema, e essa é a chave, é que a maioria das pessoas queimam sua energia neste nível. No nível emocional. Não usam no nível físico porque não trabalham o suficiente, mas ao nível emocional a queimam toda. Assim que tem muito pouca energia restante a nível mental e quase nenhuma energia a nível psíquico. E como dissemos antes, você é uma mente com um corpo que transporta todas as partes. Tudo que você é ou chegará a ser será resultado de como use sua mente. Se toda a sua energia a queima em seu nível emocional, através da negatividade, o temor, a ansiedade, o estresse, a tensão, a raiva e o demais que pode acontecer, se tudo a queima no nível emocional,
não tem nenhuma das chamadas altas formas de energia, com as quais fazer uma vida melhor, com as quais fazer uma vida maravilhosa, para comprometer-se em atividades felizes e de alegria, para ser criativo e buscar soluções, estabelecer metas, acreditar em si mesmo, etc. A razão por que menos de 5% da população preenche todo o seu potencial em qualquer geração é que a maioria deles estão completamente preocupados com o que se chama a expressão das emoções negativas. E essa é a chave. É a expressão das emoções negativas a que queima toda a nossa energia a níveis mais baixos, assim que não temos a energia a níveis mais altos com a qual preencher nosso potencial. Já dissemos que uma atitude mental positiva é essencial para o sucesso, que 85% de tudo o que acontece é devido à atitude, que 85% de seu sucesso dependerá da qualidade de suas ações internas e suas relações com outras pessoas. Em outras palavras, 85% do sucesso em sua vida vai estar envolvido em emoções positivas. Entretanto, se queima toda a sua energia a nível emocional, nesse nível, na expressão das emoções negativas, falando de coisas negativas, falando consigo mesmo de coisas negativas, pensando coisas negativas, discutindo coisas negativas, criticando, condenando, queixando-se, etc. Se faz isso, então o que acontece é que já não terá energia para chegar aqui e aqui, que é onde está a grande alegria, a grande felicidade, o grande sucesso na vida. E qual é a solução? A solução para níveis altos de energia, felicidade, paz interior, relações amorosas, viver muito tempo, é eliminar as expressões das emoções negativas. Eliminar as expressões das emoções negativas. Essa é uma das lições mais importantes que eu já aprendi em todos os meus anos, em milhares e milhares de horas de estudo. Eliminar a expressão das emoções negativas é o ponto inicial de todo o desenvolvimento pessoal. De fato, já dissemos quando falamos da psicologia da responsabilidade, dissemos que a eliminação das emoções negativas é obrigatória, não opcional. A não expressão das emoções negativas é o primeiro passo para matar as emoções negativas. Se não expressa as emoções negativas, se não discute as emoções negativas, se não se envolve em conversas negativas ou se critica a si mesmo, o que acontece é que as emoções negativas morrem devido à lei da concentração. Se não pensa no negativo por um período de tempo, perde sua força, seu efeito e morre. Toda energia negativa que houvesse drenado pensando na emoção negativa estará disponível para fazer coisas produtivas. Sabemos, e falaremos disso mais adiante, que um surto de raiva, 5 minutos de raiva sem controle, pode queimar todo um dia de energia emocional. Em 5 minutos. É por isso que as pessoas que estão irritadas o tempo todo dificilmente constroem algo produtivo. Assim que elimine a expressão de emoções negativas. E como fazemos? Usamos algumas leis que conhecemos. A primeira e a mais importante é a lei da substituição. A lei da substituição significa que encontramos outras coisas que dizer. Lembre, a mente não é um aspirador. Nos concentramos, usamos a autodisciplina para colocar nossa mente em algo que é positivo. E ao colocar nossa mente em algo que é positivo, é como direcionar uma luz. Ao colocar nossa mente em algo positivo, não podemos pensar simultaneamente na preocupação. Também sabemos que se nos ocupamos fazendo algo que é construtivo, a ação mesma, porque requer nossa implicação física e mental, nos tira a emoção negativa. Não estou dizendo que se reprima. Alguns dizem que essas emoções devem reprimir-se. Devem reprimir-se. Que se sente assim, deve colocá-las debaixo da superfície. Não, não faça. Melhor, encontre as razões para não expressar. As razões para não ser negativo, em primeiro lugar. As razões para não expressar as emoções negativas. E quais são algumas das razões? Uma das razões mais simples é: sou responsável. Quando diz sou responsável, é muito difícil para você culpar alguém. Lembre que dissemos que quase todas as emoções negativas surgem de nossa tendência a culpar a alguém ou algo por qualquer coisa em nossa vida com que não estamos felizes. Quando diz sou responsável,
Sou responsável. Sou responsável. Sou responsável. Quando dissemos isso frequentemente, nossa tendência a sermos negativos baixa e nossa tendência a ser positivo sobe. Quanto mais usamos a lei de substituição ao dizer sou responsável, mais se debilitarão as emoções negativas. E eventualmente pode chegar ao ponto onde as emoções negativas só tenham uma influência minúscula ou menor influência em sua vida. É quase como se tivéssemos um 0% de emoções positivas até um 100% de emoções positivas. De fato, uma das características de uma personalidade saudável é que uma personalidade saudável é uma pessoa que está nesse extremo dessa escala. Todos estamos em alguma parte dessa escala movendo-se de uma direção para outra. A pergunta que deve fazer é que porcentagem da sua conversação fale consigo mesmo. Que porcentagem das suas conversas com os outros, que porcentagem de seus pensamentos são negativos e destrutivos e desvalorizantes? Que porcentagem deles é positivo, construtivo e encorajador? E seu objetivo é lembrar que tudo conta. Não é possível para você ou para mim crescer como ser humano. Não é possível para nós evoluir com nossas emoções negativas intactas. Que a única forma que podemos alcançar nosso potencial é trabalhando sobre nós mesmos continuamente para desviar a tendência para a expressão das emoções negativas. E isso nos leva a outra lei mental que é muito importante, que é chamada lei do hábito. Lembra da lei do hábito? A lei do hábito diz que se na ausência de qualquer influência externa continuamos agindo do mesmo modo, de maneira indefinida, e a expressão das emoções negativas é um hábito. A expressão das emoções negativas é a razão primária pelo qual as pessoas não podem cumprir com seu potencial. A expressão das emoções negativas é a razão número 1 porque as pessoas fracassam na vida. Por quê? Pois porque a expressão é a manifestação externa da condição mental interna. Ao expressar emoções negativas, e muitas vezes as suprimimos, a reprimimos, a guardamos dentro. E ao reprimir as emoções negativas, ou ao expressá-las externamente, tem exatamente o mesmo efeito. Já falamos da lei da expressão. A lei da expressão diz que o que se imprime é o que se expressa. Significa que o que imprimamos em nosso subconsciente, através de imagens, palavras, através das coisas que lemos, se expressa em nossa realidade e depois se manifesta e faz parte do nosso mundo físico. Mas também falamos da lei de reversibilidade. Lembre que a lei da reversibilidade diz que, igualmente que o estado objetivo cria o estado subjetivo, em outras palavras, que a conquista de uma meta nos dá a sensação de ser vencedores, também dissemos que a sensação de ser um vencedor permite conquistar uma meta. A lei da reversibilidade diz que o que se expressa está impresso. Seja o que você diga para a sua pessoa ou para outras pessoas, o está imprimindo em sua mente subconsciente e simultaneamente se expressará como parte de sua realidade. Se pode entender isso, e eu passei como 1000 horas estudando esse tema para entendê-lo, e eu olhava ao meu redor, e eu já viajei por todo o mundo, olhava todas essas pessoas que eram infelizes e lutavam e não tinham sucesso e tratava de decifrar o que acontecia. E finalmente pensei ao fazer essa leitura que esta era a resposta. Que a maior parte das pessoas passa a maior parte de sua vida expressando emoções negativas, pensamentos negativos, ideias negativas, opiniões negativas, críticas negativas, desvalorização, começando desde a infância, que os leva para a culpa, leva para sentimentos de pouco valor, leva a uma baixa autoestima, temor ao fracasso, temor à rejeição, medo a uma perda, medo à carência, medo à limitação, medo a uma má saúde, etc. A expressão das emoções negativas é a chave para entender o sucesso ou o fracasso. Assim que quando falamos, como já temos falado muitas vezes antes, quando falamos da importância de ter uma atitude positiva, às vezes as pessoas terão essa opinião sobre o que eu estou dizendo e dirão, bom, isso é só pensamento positivo, só está pensando de forma positiva. E eu digo sim, mas o pensamento positivo equivale a saúde mental.
E o pensamento negativo equivale à enfermidade mental. Quando falamos de reprogramar sua mente para o sucesso, falamos do software do cérebro. Falamos da importância do grupo de referência. O grupo de referência são as pessoas com quem se associa. Se se associa com pessoas que habitualmente expressam emoções negativas, é o mesmo que se associasse com pessoas que têm uma doença contagiosa. E sua doença contagiosa é o não conquistar e o fracassar na vida. 95% de tudo que dizemos, fazemos e pensamos está determinado por influências externas, pelo poder de sugestão que nos rodeia. E você tem a opção. Sabe que tem a capacidade para fazer algo genial, para fazer algo maravilhoso com sua vida. Sabe que tem a capacidade de fazer muito mais do que tem feito anteriormente. Sabe que tem a capacidade para ganhar mais, de ser mais feliz, de conquistar mais, de obter mais paz mental e satisfação da vida que nunca antes. E se você não sabe isso a essa altura do curso, então não me expliquei como eu deveria fazer. Mas sem dúvida a chave é essa. É que deve olhar sua vida em termos de positivo versus negativo. Deve olhar sua vida em termos de que tudo conta. Deve olhar sua vida em termos de todas as influências que te permitem estar num ambiente sugestivo. Deve olhar sua vida em termos das pessoas. Deve olhar sua vida em termos dos programas de televisão. Programas de televisão. As pessoas comuns olham de 3 a 5 homicídios, estupros ou assaltos violentos todas as noites por televisão. O adulto normal já viu mais de 20 mil mortes violentas na televisão. E quando chegam a ser idosos e viram televisão desde criança, isso tem efeitos sobre sua vida, tem efeitos sobre sua atitude, tem efeitos sobre o seu sucesso. A lei da correspondência diz que cada pessoa tem dentro um programa mental ou um equivalente mental. E tudo em seu mundo externo será exatamente consistente, estará em harmonia com esse equivalente mental. Se deseja mudar sua realidade externa para algo positivo, algo maravilhoso, algo feliz, algo emocionante, o ponto de partida é eliminar as influências negativas. Eliminar a expressão das emoções negativas, afastar-se de pessoas negativas, se afastar de livros negativos, de revistas negativas, de programas de televisão negativos e manter sua mente focada somente nas coisas que você quer ser, ter ou fazer. É o ponto de partida da saúde mental, da saúde física e de todo sucesso e felicidade na vida.